A videoaula de hoje é a correção da terceira atividade de ciências do sexto ano PET 4. Na aula passada, eu acabei não fazendo a correção da atividade 5 da segunda semana. Vou aproveitar o momento e fazer essa correção. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes de pequena profundidade, construídos na areia. Com a ajuda do sol e dos ventos que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação, em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo de tanques. Com base no texto acima, responda: qual o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e água do mar? Esse processo chama-se evaporação. Nesse processo, nós estamos evaporando o solvente, que é a água, e vou obter o soluto, que seria o sal. Alternativa B. Quais são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? É interessante que essas salinas elas não são construídas em qualquer lugar que é banhado pelo mar. Então, na verdade, você tem que ter uma característica específica que a região Nordeste tem, que é a presença do sol e do vento. A ajuda do sol e do vento que vai acelerar esse processo de evaporação. Por isso, o pré-requisito básico, a presença do sol e do vento. Alternativa C. Que outro método pode ser utilizado para a separação do sal da água nesses casos? Nós temos um outro processo, que é a destilação simples. A destilação simples, eu estou querendo obter tanto a água, tanto o sal. Só que esse processo é um processo caro, por isso que não é utilizado, no caso, para separar o sal de cozinha do mar, porque é um processo muito caro. Atividade 1. Leia o texto a seguir e responda as questões no caderno. O petróleo é formado por uma mistura complexa de componentes. Porém, não existe nenhum método capaz de separar cada um desses componentes. Por isso, a separação ocorre em frações, ou seja, uma mistura complexa é separada em misturas mais simples, formadas por menos componentes. Na imagem a seguir, está representando o processo de separação do petróleo em misturas com números de componentes. Nós temos aqui uma refinaria, a qual esse petróleo é aquecido. Nesse aquecimento, nós temos um controle de temperatura. Baseado nesse controle de temperatura, nós estamos separando as substâncias presentes no petróleo. Alternativa A. Dê o nome do processo de separação de misturas pelo qual são obtidas as frações do petróleo e o nome das propriedades específicas da substância que ele se baseia. Se a gente voltar à imagem, vocês vão ver que é no momento do aquecimento que esse processo chama-se destilação fracionada. E nesse momento de aquecimento, você está controlando a temperatura de ebulição. O que é temperatura de ebulição? Aquela temperatura a qual a matéria deixa o seu estado líquido para ir para o estado gasoso. Nesse caso, o primeiro componente separado do petróleo é o que tem menor temperatura de ebulição, que seria o gás. Posteriormente, nós temos a gasolina, nós temos combustível de avião, nós temos também combustível de caminhão. Então, nós vamos separar nessa sequência, controlando a temperatura do componente que nós estamos separando aqui, no caso seria o petróleo. Então, as frações do petróleo são obtidas por um processo que a gente viu anteriormente, que é a destilação fracionada, e a viabilidade desse método se deve aos pontos de ebulição, esse ponto a qual a matéria sai do seu estado líquido para o seu estado gasoso. A próxima, a B. O petróleo, ao ser extraído, ele está repleto de impurezas como água salgada, areia, argila e pedaços de rocha. Sabendo que a água salgada é mais densa que o petróleo, proponha métodos para separar o petróleo de suas impurezas. Primeiro ponto, a gente já viu uma dica que já deu material. Nós temos que a água salgada ela é mais densa que o petróleo. Então, esse processo que nós podemos utilizar é a decantação. Primeiro, porque água e petróleo não se misturam. Sendo a água mais densa, ela vai ficar na parte de baixo e o petróleo na parte de cima. Aí eu consigo separar o petróleo facilmente. Em seguida, só que aí nós vamos permanecer nesse componente areia, argila e pedaços de rochas.
Como que eu iria separar areia, argila e pedaços de rochas? Nesse momento eu vou ter que usar a filtração, um processo físico a qual nesse momento eu vou separar a areia, a argila e o pedaço de rocha. Próxima questão, atividade 2. Indique o número de fases das seguintes misturas. Aqui eu tenho a água, o óleo e a areia. Aí nós podemos visualizar 3 fases. Eu consigo visualizar a areia, a água e o óleo. Então, o sistema é chamado de trifásico. Se eu tenho água e sal, mas com bastante sal, nós vamos ver que a água ela vai conseguir dissolver o sal até um determinado ponto. Chega um momento que ela não dissolve mais. Ela satura a água. Nesse momento, ele vai se tornar um bifásico de 2 fases. A água com gás, ela também é bifásica. Se você vê a água com gás, a gente consegue ver a água e consegue tranquilamente visualizar o gás. Então, nós temos uma substância, uma mistura bifásica. Atividade 3. Represente dentro do frasco ao lado a mistura de água, óleo e areia, mostrando suas fases concretas. Aí, vocês podem estar desenhando um copo, separando o óleo, que ficaria na parte de cima, a água nesse momento intermediário, embaixo faço o desenho da areia e aponta essas 3 fases. Atividade 4. Um hábito ainda muito comum nas cozinhas brasileiras é o de escolher feijão. Pequena sujeira como grãos que não se desenvolveram, restos de solo, pedaços de casca de feijão, precisa ser retirado no cozimento. Responda como esse processo de separação e justifique sua resposta. Esse processo é muito conhecido. Quantas vezes você já ouviu falar? Sua mãe fala que vai catar feijão. Então, o que é catar feijão? É no momento no qual eu vou utilizar uma mão, eu posso também utilizar uma pinça, dependendo do objeto que eu estou utilizando. Nesse caso, do feijão a gente utiliza a mão, que tenta separar componentes sólidos e uma mistura heterogênea. E manualmente eu estou separando a sujeira do feijão antes do cozimento. Então, é um processo chamado catação. Próximo momento, vocês podem ver a imagem de como que acontece o processo de catação. A gente espalha na mesa, no local, o feijão, e ali eu vou vistoriando e verificando onde que tem pedrinhas, onde que tem sujeira e separando-as. Atividade 5. Complete um mapa de ideias com resumo da matéria estudada. A gente viu que a matéria ela é formada de mistura e substância pura. A mistura ela pode ser homogênea, quando ela tem uma única fase, ou heterogênea. E a substância pura ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Essa mistura heterogênea ela vai ter o quê? Possui mais de uma fase. Quando a homogênea só possui uma única fase. Até a próxima videoaula.